E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um React e eu vou fazer esse React aqui. Uma recomendação do vídeo foi feita pelo Cauã, ele falou das profecias de Jó. Beleza, ele me fez a recomendação para um React, né? Ó, fora de tópico um pouco, mas sei lá, daria para fazer um React disso? Poderia ser em live. E eu vou, né, reforçar isso aqui. Pessoal, vocês não me perguntam se, dá para fazer um react disso? Cara, vocês mandam o vídeo baseado no que eu tenho, no que eu acredito, né? Não é no tema do canal, porque às vezes eu me detenho em um tema, mas o canal é sobre mim, né? É sobre o que eu penso. Então, vocês que vão dizer se dá para um react ou não. Se é um react, eu não posso ver antes, né? Como você vê que aqui para provar de fato, né, que os reacts que eu faço são reacts de fato. Eu não assisti o vídeo ainda. É. Cauã acabou de me mandar agora, meia-noite 23, ele me mandou meia-noite 18. Só abri aqui, aí respondi ele e tal, sei lá, achei interessante, beleza. E vamos responder. É um tema que, vocês sabem, pra mim, é muito importante, que é a Bíblia, e principalmente Apocalipse, e no meio de muita desinformação que existe sobre a Bíblia, é interessante de vez em quando a gente trazer alguma informação. É claro que tem um canal secundário, né, que é o camarada Anderson, que ele tem gerenciado para mim aí, e tem pegado alguns vídeos antigos que eu fiz sobre a Bíblia e tem postado lá. Então, são vídeos que mais combinam para lá, tá? Mas eu vou ver se eu posto aqui no canal principal, se eu posto lá e tal. Como é um react, provavelmente fique aqui no canal principal, mas depois eu jogo para lá também, até porque se trata de um assunto bíblico. É claro que não é um vídeo que vai estar muito recheado de informações da minha parte, porque é um react. Tá? E geralmente vídeo da Bíblia eu leio antes o que eu quero abordar no vídeo, separo o que eu quero abordar de capítulos, vou separando tudo certinho e aí eu vou falando. Mas, assim, modéstia à parte, eu tenho um conhecimento bem extenso da Bíblia. Eu acredito que um vídeo desse aqui não vai ser. Não vai ter nenhuma dificuldade para mim reagir, tá? Então vamos lá, vamos analisar. E eu sei que o pessoal mesmo que tá aqui pelo assunto masculinista, às vezes gosta assim de uma coisa bem diferente na temática do canal e até dá um respiro, né? Que a gente só fica batendo em mulher, né? Aquela música, eu esqueci o nome do cara, aquela música, eu vou bater em mulher. Claro que é de uma forma zoeira, né? Não é bater literalmente e tal, é expor. Mas, enfim, a gente brinca com essas coisas, tá certo? Então vamos lá, vamos reagir aqui. Esse canal JJ, eu já assisti alguma coisa, eu não me lembro exatamente o que eu assisti desse canal, mas eu não achei ruim, tá certo? Vou falar aqui com o Cauã, né? Tudo tempo real, né, pessoal? É assim que a gente vai produzindo conteúdo e eu sei que esse é o diferencial do canal. Então vamos lá. Lembrando, quem quiser participar do grupo de apoiadores, né, o Cauã assim como tá lá no grupo, né? Então quem quiser participar do grupo de apoiadores, é só se tornar membro aí através do apoio, você pode fazer um compromisso aí mensal através da chave Pix, beleza? Curte, comente, compartilhe e vamos lá ver aqui o teor desse do vídeo, né? O apocalipse bíblico é assustador e de fato é. As pessoas confundem muitas coisas, né? O Jesus bonzinho meio que não existe, né? A lógica é essa, mas né, as pessoas fingem não conhecer, ou pegam aquilo da Bíblia, aquilo que elas querem para satisfazer seu próprio ego, né? Mas não o todo. E o Apocalipse sim é um evento assustador, tá? É um evento assustador e de certa forma brutal. E é uma coisa que eu sempre falo, cara, governo nenhum, poder nenhum humano tem capacidade de reduzir a população. Quem vai fazer a redução populacional, uma coisa que eu sempre falei para quem me acompanha, quem vai fazer a redução populacional é o próprio Deus. Ele vai matar uma terça parte dos moradores da Terra, certo? É o que está descrito em Apocalipse. Então vamos lá. Estamos vivendo os últimos dias da história Começa com o Rodrigo Silva. Tudo bem, vai. desse mundo. Os últimos dias. Mas eu te afirmo aqui para você, o poço foi aberto. Esse é um sinal. Mas neste Quem é esse cara? Você pareceu Daniel Mastral, mas está muito raquítico, né? século, cada vez mais gente tem sentido na pele os efeitos de um planeta mais quente e com secas mais longas, enchentes mais frequentes e ondas mais fortes de frio ou calor. Na época da grande tribulação, seria tão terrível que se os dias não fossem abreviados, nem os escolhidos permaneceriam. Leva o mundo mais perto de uma terceira guerra. Não. Isso aqui que o Lamartine Pozella, esse último que falou aí, eu conheço essa turma, tá? O que ele falou tá certo, mas não tá certo. Porque assim, quando Jesus fala que
se os tempos não fossem abreviados, ninguém se salvaria, não está falando da tribulação, está falando da iniquidade humana mesmo. Não é devido ao Apocalipse não, tá? É devido à iniquidade humana, ao desamor humano. Então não é por conta da tribulação. Até porque a Bíblia é clara em dizer que a igreja ela será poupada da tribulação, não retirada, tá, pessoal? Não confunda retirada, é uma visão até pentecostal. Eu fiz parte, né? Cresci no meio pentecostal, eles acreditam que a igreja não passa pela tribulação. A igreja passa, sim, pelo período, só que a igreja é poupada da tribulação, tá? Ela não sofre os danos da tribulação, beleza? Então, isso que Jesus fala não é por conta da tribulação, mas é por conta da iniquidade do homem, né? Então, assim, ó, se o tempo não é abreviado, o ser humano continua a viver aí para sempre, não haveria salvação, não haveria pessoas salvas, porque as pessoas iam se corromper, né? E a gente é sujeito, infelizmente, né? Se o nosso tempo de vida não fosse limitado, a gente vivesse para sempre, a gente manteria esses valores? Não manteria. Por quê? Porque a gente está vivendo para sempre, então não existe um pós-vida, não existe um fim, sabe? Tá, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todos sempre. Isso aqui já é o finalzinho, né? Tudo bem, tá em Apocalipse capítulo 11, isso vai ser repetido lá no 20, mas é porque Apocalipse não tem uma cronologia exata, tá? Então, isso aí vai sendo desenvolvido. É como se João recebesse a revelação de uma vez, e depois ele vai desenvolvendo, tá certo? O vídeo vai ser longo, tá? Já vou avisar. Eita, meu Deus do céu. Eu ia clicar pra pausar aqui pra ler o negócio, meu Deus. Aí eu já embanei. Obs, não sou teólogo, por esse motivo posso cometer erros de interpretação bíblica. Relaxe, filho, nem teólogo vai te ajudar aqui não. Sou eu que vou te ajudar, tá? Você tá botando muita fé em teólogo, mas vamos lá. Teólogo é complicado, viu? A Bíblia é provavelmente um dos livros mais misteriosos e incríveis desse mundo. Aqui, não só estão os escritos que moldaram e mudaram a vida de milhares de pessoas, mas sim, que mudaram todo mundo em nossa volta. Além de ser o livro mais vendido de todos os tempos, a história do homem mais famoso do mundo é contada nela. Esse termo eu não gosto muito, né? O livro mais vendido é o livro mais lido. Ficaria mais bonito. Mais vendido, sabe? Eu sei, é vendido de fato, mas é o mais lido, com certeza. Ele dividiu o tempo em antes e depois de sua vinda. Jesus não só pregou para o seu tempo, mas sim para as novas gerações que viriam adiante. Esse filme é muito bom, viu? Esse filme é muito bom. É um filme que, assim, ele tem uma... Eu vou trazer conhecimentos aqui pra vocês. E, galera, é react, mas é porque eu conheço essas coisas, tá? Esse filme aqui, ele tem uma problemática muito grande, e até tem uma polêmica com esse ator aí, porque, assim... O pessoal acha que essa imagem muito estilizada europeia de Jesus é antiga. É antiga, mas esse modelo desse personagem foi o que se transformou em muitas imagens que temos hoje, entendeu? E óbvio que ele não, meio que não aceitava, porque ele fez um filme porque ele era um ator, mas ele não era um cara muito... ele não era religioso nem nada, entendeu? Então, ele vê a imagem dele estampada como Cristo, era algo muito pesado para ele lidar, entendeu? Você pode procurar a história dele aí, que ele comenta sobre isso, né? Então, por quê? Foi marcante. Tanto que a melhor exposição do capítulo 23 de Mateus, em uma questão de diálogo, assim, é desse, né? Fariseus, raça de víboras e tal. O pessoal usa muito esse trecho do filme desse cidadão. Apesar que o melhor filme de Jesus que eu acho é o Evangelho Jesus segundo o Evangelho de Lucas. Tem até lá no canal do Telegram o filme. É um filme que eu assistia quando criança. Eu acho o melhor filme de Jesus e tal. Mas esse aqui também é muito bom, tá? Não faça ao outro que não quer que faça. Sim. Não julgue e não sejam julgados. Perdoe e serão perdoados. E até mesmo falou como serão os últimos dias aqui na Terra. A questão é que a forma com que o Apocalipse bíblico é descrito é algo terrivelmente assustador. É brutal. Mas é brutal pra quem? É brutal pros pecadores, não pra aqueles que vão ser salvos, tá?
Só tente imaginar o mundo todo ouvindo trombetas vindas do céu, anunciando que a justiça e a ira de Deus cairão sobre a terra. E o pior é que a maioria dos sinais descritos no livro de Apocalipse já aconteceram, e os estudiosos do livro dizem que estamos vivendo nos últimos dias Tá, beleza. Vamos ver o que descritos por sinais, Jesus e seus a maioria desses sinais que ele tá falando aí, tá? discípulos. Assim, tá, eu já vou dizer que não, tá? A maioria dos sinais do Apocalipse já aconteceu? Não. Porque o ápice do Apocalipse, o que está descrito ali, é algo que vai acontecer em um período de 7 anos, tá? Então, não aconteceu. É estranho ele falar isso, mas não sei, vamos ver se ele vai desenvolver essa ideia de quais sinais aconteceram. É estranho. Alguns sinais que Jesus proferiu, os apóstolos, sim, aconteceram, estão acontecendo, mas o Apocalipse em particular, não, tá? Vamos com calma. No vídeo de hoje, vamos entrar a fundo nesse tópico e ver as coisas que já aconteceram e as que ainda Tá. não se cumpriram. E também explicar o porquê de o apocalipse bíblico só ser possível na nossa geração graças à internet e não em qualquer outra já vista pela humanidade. Sim. Por isso, fiquem confortáveis. Aí entra a profecia de Daniel, né? Porque nos últimos dias a ciência se multiplicaria, né? Os homens iriam de um lado para o outro e tal. Isso só é possível hoje por conta da tecnologia, né? Da ciência. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Capítulo 1, Profecias. Para sabermos se a Bíblia sabe o que acontecerá no futuro, nada melhor do que saber se, em alguma vez, ela acertou o que aconteceria milhares de anos. Muitos eventos. A maioria dos eventos descritos na Bíblia, todos os eventos, né? Mas assim, em eventos históricos, todos os eventos que a Bíblia se propôs falar, ela acertou. Depois daqueles tempos, alguns dizem que ela não é nada mais do que um livro qualquer, um conto de fadas escrito Nossa, imundo. por hebreus que viveram no deserto. Mas não é tão simples assim, pois ao longo da história, diversas profecias antigas se cumpriram. Além de que o livro foi escrito por diversos autores, muitos dos quais nunca leram as escrituras um dos outros e muito menos se conheceram. Mas mesmo assim, a coletânea de livros que formam a Bíblia possui mais de 62 mil conexões entre os escritos. Então vamos dar uma olhada nessas profecias. A primeira delas é o retorno dos judeus ao reino de Israel, descrita em Isaías capítulo 11, versículo 11 e 12, e Ezequiel capítulo 37, versículo 21 e 22. Muitos acreditam que o estabelecimento do Estado de Naquele dia o Senhor estenderá segunda vez sua mão para... Tá, já vou tirar esse elefante branco da sala. Não, a volta de Israel por forças humanas, como foi a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Esqueci o nome agora, cara, da carta. Tá, eu esqueci o nome agora. O Estado Moderno de Israel, não, tá? Não faz parte dessa profecia. Ainda vai acontecer de fato. Mas, enfim, vamos lá. de Israel em 1948 é o cumprimento dessas profecias. Não é. Onde, após quase 2 milênios de dispersão, os judeus começaram a retornar à terra de Israel no final do século XIX. Na viragem do século XX, ninguém teria sonhado que Israel estaria de volta à sua terra, muito menos ocupando Jerusalém. Jerusalém está definitivamente no centro da geopolítica e está sozinha contra muitos inimigos. Zacarias capítulo 12, versículo 3, confirma isso. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a ergueram se ferirão gravemente. E contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Tá, isso aqui é uma profecia de Apocalipse para Nova Jerusalém, não essa Jerusalém, tá? Então aí começam as confusões, tá? Porque não é todas as nações da terra, essa Jerusalém não é. Enfim, isso aqui é uma profecia final de Apocalipse e tal, não tem nada a ver com essa Jerusalém lá dos Askenazi, tá? Não tem nada a ver, nada a ver, tá? Essa profecia aqui, ó, todas as nações se ajuntaram contra ela, é profecia do fim dos tempos, tá? Enfim. Isso combina com outra profecia dita em Ezequiel, capítulo 36, versículo 34 e 35, que fala sobre a terra de Israel florescer novamente após um longo período de desolação. Desde o retorno dos judeus, houve... De novo, profecia por fim dos tempos. Isso é depois do milênio, é depois de Israel ser totalmente destruída, todos os exércitos da terra se levantar contra. E isso aí, pessoal, é Israel, aquela que desce do céu. Essa Israel terrena, a qual conhecemos, essa vai ser totalmente destruída ainda. Totalmente. É quando está em Apocalipse. Se tornará morada de demônios, os reis da terra chorarão
por conta dela, entendeu? Ela será totalmente destruída. Essa Jerusalém aí, né, que é palco de muita coisa esquisita, essa ainda será totalmente destruída, tá? Pois é, eles ainda não sofreram totalmente não, tá? Ele vai ser totalmente destruída, certo? E aí, tanto o texto citado anteriormente como esse aí é depois do milênio, tá? Mas enfim. Houve um desenvolvimento significativo na agricultura e na tecnologia do país, transformando áreas desérticas em terras produtivas. Cara, eles falam isso aí sobre Israel, mas todo país tem isso aí, cara. É tipo, é aquela ideia da idolatria que existe a Israel, sabe? É como só se Israel conseguisse plantar no deserto, mas enfim. Profecia mais do que certa, pois um país desértico é mais evoluído que nós, que possuímos todos os tipos de recursos possíveis. Tá, mas não é mais evoluído que um país na Europa, né, filho? Pelo amor de Deus. É a tal da falsa equivalência, entendeu? É a tal da falsa equivalência para tentar colocar uma ideia que não é real. Tudo bem, Israel é um país desenvolvido, ok, mas não é só Israel. Lá no Oriente Médio que é desenvolvido. Comparado ao Brasil, muitos países lá são mais desenvolvidos que o Brasil, certo? Então isso é uma falsa equivalência para forçar uma ideia de que essa profecia se cumpriu. Não. Essas profecias todas sobre alimentar as nações, ser celeiro das nações, isso vai acontecer em decorrência do milênio. Não tem nada a ver com essa Israel atual. Mas enfim. Em Zacarias, capítulo 12, versículo 2 e 3, descreve Jerusalém como uma taça de tontura e um peso pesado para todas as nações. A cidade, como vocês sabem, tem sido um ponto... De novo, aí você vê a confusão por não conhecer a Bíblia. Quer dizer, ele usa um texto... Tem sido um ponto de foco significativo em a cidade... Ele usa um texto desse aqui, mas esse texto é anterior ao primeiro que ele usou de Zacarias, porque esse texto aqui está se tratando da desolação de Israel, ou seja, vai chegar um momento que essa Jerusalém terrena, essa que a gente conhece hoje, ela vai ser totalmente destruída, e é isso aqui que vai acontecer, certo? Então ele está pegando profecias que é para depois, que é para o milênio, e confundindo com profecias que é para antes. E aí ele fala, farei Jerusalém uma taça que embriagará os povos da terra. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vamos lá. Quer ver, do que esse texto tá falando? Eu vou mostrar agora para vocês. Apocalipse. Esse texto está se tratando da queda de Jerusalém, pessoal. Entendeu? Da Jerusalém terrena. Antes um dos 7 anos... Quer ver, Tá, vamos lá. Um dos 7 anjos tinha 7 taças, aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Quem é a grande prostituta que se assenta sobre muitos povos? Jerusalém, com quem os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra se... Então você vê a clara referência? Farei Jerusalém uma taça que embriagará todos os povos em volta. E aqui quando fala da terra, pessoal, não está falando da terra toda. Isso aqui não vai envolver Brasil, América Latina. Quando fala assim, os habitantes da terra, é da região, como está descrito aqui em Zacarias, tá? Não engloba Estados Unidos, não engloba Brasil. Tá? Isso aqui é os habitantes da terra local, região, e do vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso aqui são os reinos, né? A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro. Cara, eu já fiz um vídeo completo sobre isso aqui, tá? Eu acho que o vídeo é quem matou Jesus e quem é a prostituta de Apocalipse capítulo 18, eu acho que é esse. Então eu vou ler esses textos aqui, eu vou explicar direitinho, tá? Aqui eu só vou dar uma passada rápida porque o vídeo vai ficar gigante. Em sua testa havia mistério, a Babilônia, a mãe das prostituições, que é como Jeremias vai tratar Israel como a grande prostituta e a repugnante da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Ou seja, quem é que está embriagado com o sangue dos santos? Jesus vai falar, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né? E aí depois ele vai falar que mataram os profetas e matarão a mim também, matarão os meus discípulos, e por aí vai. Cara, não tem dúvida, né? Dizer,
o Vaticano é a Babilônia, é a besta. Não, é Jerusalém, é Israel, tá? Então o anjo me disse, tal, que a gente vai lá, desce dessa besta, agora já não é o rei, é um dos 7, tal, os 10 chifres, tal, é o único. Então o anjo me disse, as águas que você viu, tal, pois Deus no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando os a concordar e a dar à besta o poder que eles têm para reinar, que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, beleza? Aí no capítulo 18, você vai ter a queda dessa cidade, que é o que está descrito aqui em Zacarias, certo? Então isso aqui não é momento de glória, isso aqui não é após o milênio, é antes, é a queda da Jerusalém aí, terrena, que muitos idolatram, né? Principalmente os conservadores de direita. Como vocês sabem, tem sido um ponto de foco significativo em conflitos internacionais e diplomacia moderna, especialmente entre israelenses e palestinos. E na política... E pessoal, o cara é ateu, não acredita na Bíblia, não adianta vocês negar a importância e os eventos que acontecem por conta daquele país. Vocês sabem que tudo gira em torno deles, tá? Existe um motivo para isso. Do Oriente Médio geral, até mesmo presidentes dos Estados Unidos e potências mundiais admitem que Estados Unidos a gente sabe que é o cãozinho de guerra de Israel, né? Enfim. Israel é como se fosse o centro do mundo. Daniel, capítulo 12, versículo 4, menciona um aumento do conhecimento e das viagens nos últimos tempos. Tá. Então vamos ver o que ele falou de Daniel aqui. Mas você, Daniel, feche o selo das palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado... ele está falando a multiplicação da ciência. O 4 menciona um aumento do conhecimento e das viagens nos últimos tempos. O desenvolvimento tecnológico e científico acelerado nos últimos séculos, juntamente com a facilidade de viajar globalmente, é muitas vezes associado a essa profecia. Se você achou essas impressionantes, se prepare, cara, pois agora vem as extraordinárias. A primeira foi dita por Jesus e pelo profeta Daniel, que viveu quase 600 anos antes de Cristo. Daniel então assim disse. Daniel capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e não haverá lugar para ele. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Beleza, essa profecia já aconteceu. Isso aqui é logo após a morte de Cristo. Logo após, assim, tá? 70 anos depois, você tem a invasão do Império Romano pelos otomanos, tá? E aí eles tomam Israel e eles fazem uma bagaceira, cara. Eles destroem tudo, eles profanam um templo e tal. Essa profecia se trata disso. Então tá falando da morte do santo, ou seja, 70 anos depois de Cristo, você tem a invasão dos otomanos aí à Terra Santa. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. O santuário que Daniel se referia era o Templo de Jerusalém, o qual Mateus também comenta em seus escritos. E Jesus, saindo do templo, ia se retirando. Quando se aproximava não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E é isso que acontece. Os discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo, ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Como alguns de vocês sabem, em 70 anos depois de Cristo, o exército romano, liderado por Tito, destruiu Jerusalém e o segundo templo. Não é liderado por Tito, mas não foi o exército romano que destruiu, tá, pessoal? Tem esse detalhe aí que o pessoal, por ter que falar rapidamente a história, eles não se atentam. Era uma parte do exército romano que eram otomanos, tá? Eles que destruíram, porque Roma não tinha a intenção de destruir Jerusalém por N motivos, mas foram eles que destruíram, tanto que isso gera lá uma problemática entre eles, mas enfim, eu não vou entrar no mérito, tá? Porque é uma questão histórica, mas não foi o exército romano em si, sabe? Só por precisão histórica, não foi eles em si, tá? Mas foi uma divisão do exército romano que eram compostos por pessoas locais ali, ou turcos, ou otomanos, ou palestinos, enfim. Exatamente como Jesus e Daniel haviam predito. Porém, não só fontes bíblicas descrevem esse evento, como também historiadores que viveram na época, como Flávio Josefo, que descreve com detalhes a destruição do templo. O livro de Flávio Josefo para pesquisa é muito bom, tá? Que a história dos hebreus é um livro gigantesco. Essa outra profecia é uma das mais impressionantes. Como vocês sabem, a maioria dos historiadores acreditam no Jesus histórico, pois existem diversas evidências da existência de um homem chamado Jesus de Nazaré que foi crucificado pelo governador Pôncio Pilatos. A existência de Pôncio Pilatos era meio duvidosa, apenas alguns escritores falaram sobre ele, porém meio fora de contexto.
Em 1961, porém, uma equipe de arqueólogos descobriu uma inscrição em pedra em Cesareia Marítima, cidade onde Pilatos residiu enquanto governava a Judéia. A inscrição, conhecida como Inscrição de Pilatos, menciona seu título como Pôncio Pilatos, governador da Judéia, o que comprova a sua existência e seu posto de poder. E aqui acima há um nome surpreendente, Tibério, que é o ponto imperador da época que Cristo foi crucificado, e embaixo, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. A arqueologia bíblica é muito rica, né? Então não tem nem o que discutir. A pessoa pode discutir as questões de fé, né? Ah, houve milagre, houve, não houve, beleza. Isso aí, a pessoa que se quiser discutir, o problema é dela. Agora a questão histórica dos personagens bíblicos citados, todos, até a ossada desse pessoal tem. Então, assim, é algo que de fato está ali registrado e existiu, né? Eu esqueci de mencionar, mas um anel no seu nome também foi encontrado. Além de que a vida em Jerusalém descrita pelos apóstolos, segundo os historiadores, descreve perfeitamente como era a cidade na época. Ou seja, eles realmente viveram lá. Mas esse é um tema complexo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre se Jesus existiu. Mas partindo do pressuposto da arqueologia e dos historiadores que acreditam que Jesus histórico existiu e foi açoitado e crucificado por Pilatos. Acreditando nisso, diversas profecias se cumprem, e a mais impressionante delas está em Isaías 53. Que diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um capítulo que os judeus não gostam muito, né? Porque o capítulo anterior, ou os versículos anteriores, vem falando do servo sofredor, e eles falam que eles são servos sofredores. Só que logo após é inserido essas palavras aqui, e que deixa claramente que o servo sofredor não é um povo, e sim um homem. Tá? E aí eles não leem isso aqui, tá? Isso aqui eles ignoram sumariamente, né? Porque eles não podem reconhecer Cristo, né? de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Lembrei de uma música do grupo musical Formosa, muito bonita, retratando essa passagem, né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Muito bonita a música. Afligido, mas não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça. E essa parte é interessante. Essa profecia é muito... Cara, é muito profunda, porque assim, e com o rico na sua morte. Por quê? Como assim, não, com o rico na sua morte? Porque Jesus, ele até nisso na profecia, houve um esmero ali para ser cumprido historicamente, porque quando Jesus foi morto, ele não seria enterrado em algum lugar digno, tá? Porque ele era pobre, né? E um dos fariseus da época, que tinha se convertido, ele acreditava na mensagem de Cristo, ele cedeu o seu túmulo para Cristo, né? Agora eu não vou citar nomes aqui para acabar não errando, tá? Eu não sei se foi José de Arimateia. Eu acho que foi José de Arimateia. Se não foi, me corrijam aí, tá? Ele cedeu o túmulo dele para Cristo. Então, Cristo foi... por isso que fala entre os ricos, entendeu? Porque, tipo assim, não era para ser, mas... e isso acaba cumprindo a profecia, né? Que ele foi enterrado entre os ricos. Nem houve engano na sua boca. Claramente isso está falando sobre a crucificação de Jesus, apesar de que muitos dizem que aqui... Não só esse texto, um exemplo, ele citou Zacarias 12, mas Zacarias 13 vai falar do sacrifício de Cristo, vários outros textos ali, Abacuque, capítulo... Abacuque, cara, eu não vou citar o capítulo, tá? Mas também fala da crucificação de forma precisa, até as moedas de prata. Cara, não tem como forjar historicamente essas coisas, entendeu? Isaías estava falando sobre Jerusalém. O mais impressionante disso tudo é que essa profecia foi escrita cerca de 700 anos antes de Cristo. Pressão, né?
Outra profecia impressionante foi a de Jesus. Foi quando ele ordenou que esse evangelho fosse pregado em todo o mundo. Falar aquilo na época era loucura, pois os doutores da lei mostraram uma forte rejeição às suas palavras. Lembrando que o evangelho não foi pregado, tá? Em todo fim. O evangelho só será pregado em todo fim no Apocalipse, em decorrência do anjo que vai pregar esse evangelho. Nós não faremos isso, tá? E isso é até engraçado se a gente for analisar aqui, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que os anjos almejavam pregar o evangelho. Os anjos acham o evangelho uma coisa magnífica. Seria uma honra para eles. E obviamente que não foi cedido a eles pregar o evangelho, e sim aos homens. Só que quem leva a mensagem do evangelho do reino para o mundo é um anjo no final, lá em Apocalipse, né? Deixa eu ver aqui se eu acho o texto, tá? Quer ver? É Apocalipse 10? E viu um outro anjo descer do céu vestido de uma nuvem, possuindo os pés colunas e tinha na mão um livrinho aberto e pôs a direita, não é esse texto não, tá? Trovões falavam assim, e o anjo vi que está sobre o mar e sobre a terra, e a voz do céu tinha ouvido e tornou a falar comigo e disse, vai ler o livrinho. Não é esse texto, pelo amor de Deus. Aqui, capítulo 14. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, e em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. E ouvindo uma voz, e cantava um cântico, e eles são, e na sua boca não se achou engano, e viu... Aqui, acho que é isso, né? E viu outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e ao mar e as fontes das águas, certo? Então o evangelho, ele será totalmente de fato pregado por um anjo, tá? É claro que a expansão do evangelho através de nós, homens, obviamente, abrangeu quase toda a terra, mas não tem como abranger todo mundo, tá? E sim, por incrível que pareça, tem gente que nunca ouviu o evangelho ainda. E o poderoso Império Romano reinava na época, com seus próprios deuses e culturas. Então era o mesmo que ir contra tudo e todos. Não é à toa que ele foi crucificado. Detalhe, viu? Os judeus, tá? Que crucificaram Jesus. Não foi Roma, mas enfim, vamos lá. Esse filme é muito bom. Esse aqui é Mateus capítulo 23, tá? Basicamente, Jesus e seus 12 apóstolos compram o mundo. Anos mais tarde, como já... Cara, esse quadro é muito bizarro. As pessoas olham esse quadro e não prestam atenção na bizarrice que tem. Que é o quadro da Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Cara, Maria Madalena aqui. Cara, isso é bizarro demais, cara. Mas enfim, eu não vou entrar no mérito da questão, mas isso aqui tá muito errado. Porque quem era que pra estar aqui era João. O apóstolo, tá? Mas enfim, cara, isso aqui o pessoal passa um pano pra isso e faz vista grossa. E assim... Você tem até esquerdista, progressista, usa esse quadro. Tá vendo? Jesus exaltou a prostituta. Cara, Leonardo, por que você fez isso, cara? Eu sei que a maioria de vocês não tinha nem noção, nunca souberam disso. Vai até tomar um susto, mas sim, cara. É Maria Madalena aqui, cara. É ridículo isso aqui, mas enfim, né? Não, nenhuma mulher participou da Santa Ceia. Só eram os 12. E galera, isso não é demérito para as mulheres, não. Porque Jesus tinha 70 discípulos e só participou os 12. Tá bom? Então, assim... Não era demérito para elas. Muitos homens ali também que tiveram histórias absurdas não participaram. O próprio Estevão, né? Pelo amor de Deus. Né? Estevão, para mim, é um dos caras mais... Nossa, grandiosos aí dos discípulos ali. Mas, né, ele, o Matias... Mas eles não participaram da ceia, entendeu? Visto em algumas profecias, os primeiros cristãos sofreram perseguições durante diversos séculos, e o cristianismo era extremamente proibido. Porém, nos dias atuais, somos a prova viva que isso se cumpriu, pois o cristianismo é hoje a maior religião do mundo. Então, podemos dizer que os primeiros cristãos ou eram loucos que preferiam morrer por uma causa boba, ou realmente viram os milagres e acreditavam nas palavras de Jesus, pois enfrentaram a morte, mas não deixaram de acreditar. No geral, o vídeo tá bom, tá? Tem umas imprecisões, como eu tô apontando, mas o vídeo tá legal. Você vê que eu não tô interrompendo o tanto que eu costumo interromper em outros vídeos. Tá. Mas se você ainda não está satisfeito, temos uma das mais atuais,
que é uma profecia de Ezequiel. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Como assim? Você vai usar essa profecia para agora, mas isso aqui é milênio, de novo. É o rio que flui da cidade santa e rega todas as nações, de onde tem a árvore da vida. Vamos lá. Que dizia que um dia o Mar Morto e as terras ao redor dele voltariam à vida. Não, cara, não faz isso. Ele vai falar de Israel dessalinizando a água do mar. Pô, não é isso. Esse texto é. Cara, esse texto aqui, cara, de Isaías, não tem nada a ver com isso, cara. Existe uma idolatria, uma confusão com esse Israel terreno, cara, que é um negócio absurdo. A gente pega aqui, Apocalipse capítulo 21, e eu vi, e quem vencer, tá, beleza, e o muro, aqui, ó, e tinha um grande alto muro, tá, e levou meu espírito a um alto monte e mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Não tem nada a ver com a terrena. E tinha uma glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E do lado do levante tinha 3 portas, de lado do norte, tá aí, ele vai falar 3 portas. E aquele que falava comigo tinha. E a cidade estava situada em um quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana de 12.000 e a construção do seu muro. Tá? E os fundamentos da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa, e os primeiros fundamentos, segundo jaspe, safira e tal. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Cadê? E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, porque nela resplandecem, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Isso aqui vocês já entenderam o milênio, né? E as nações dos salvos, ou seja, aqueles que foram escolhidos. Pessoal, não confunda, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Não confunda isso aqui com salvação, tá? Muitos chamados, poucos escolhidos é galardão. Esses escolhidos vão reinar a terra juntamente com Cristo. Então, por isso que fala as nações dos salvos, tá? Então, a depender do que você fez para Cristo, você vai ter autoridade sobre povos, nações, sobre uma comunidade, depende. Tá? E as suas portas não se fecharão de dia e de noite, e nela trarão a glória, tá? E não entrará coisa alguma, né, que contamine, tá? E no meio da sua praça, agora aqui, pronto, aqui vem o que está descrito aqui, ó. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque esta água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Aí a gente vem aqui, ó. No meio da sua praça, está falando da cidade santa, ó, e mostrou-me um rio puro de água vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de um de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e de seus servos, e verão seu rosto e as suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor os iluminará e reinará para todo sempre. Então, essas profecias aqui do Antigo Testamento é Apocalipse puro. Os caras. Bom, enfim, vamos lá. Se você falasse há, sei lá, poucos anos atrás, diriam que era impossível e que você era louco, porque lá a salinidade do mar é muito alta. Mas além das condições extremas, nesse local falta oxigênio nas águas, que se tornam tóxicas, assim como as terras. Por isso ali não existem plantas e nem peixes. Ezequiel... Não tem nada a ver com isso aí, velho. Não tem nada a ver com tecnologia humana. Tanto que teve uma menina, eu acho que uma menina aqui no Brasil, que conseguiu desenvolver um dessalinizador de água também, entendeu? Pelo amor de Deus, cara. É um negócio absurdo. 2.600 anos atrás profetizou que este lugar ainda teria vida, plantas e muitos peixes.
Algo praticamente impossível de se pensar. Mas, mais ou menos há um ano atrás, a Aline do canal Israel com Aline estava comemorando, pois a profecia que ela acreditava se cumpria na frente de seus olhos. Ela gravou em seu canal com mais detalhe as árvores que nasceram e também os peixes que ali nadavam. Não tem nada a ver, velho. Será uma ação do próprio Deus, isso é milênio. Não tem nada a ver com isso aí, mas enfim. Realmente incrível, mas os detalhes com que isso se cumpriu é mais interessante ainda, pois a profecia fala que um rio de água doce deverá descer de Jerusalém e dar vida ao mar. Pois bem, é exatamente isso que está acontecendo. E até mesmo os turistas já estão comendo os frutos dessas árvores, e até mesmo plantas medicinais. E esses pequenos rios que Nossa, estão é se muita formando idolatria, um pedaço de terra, né, cara? começaram a banhar o Mar Morto, simplesmente. Um lugarzinho cheio de morte, de guerra, de profanação, de perversão, de devassidão. Mas os caras, sei lá, velho, é uma idolatria que não deixa eles enxergar a realidade e que as profecias não tem nada a ver. E detalhe, tá? Eles são tão maliciosos que eles emulam situações para parecer que profecias estão se cumprindo e divulgam isso como se fosse, tá? Sim, eles têm essa malícia. Eu não vou citar nomes aqui porque, bom, eu não quero que o vídeo caia ou coisa do tipo. Mas eles têm essa malícia, eles são manipuladores, tá? Você sabe o que eu tô falando, da turminha lá, né? Incrível. Além dessas profecias, existem diversas outras, mas acho que até para os mais céticos, deu para ver que esse livro não é um livro comum. Agora que sabemos que a Bíblia pode sim acertar o futuro, vamos falar dos sinais do Apocalipse, que pelo visto, virá em breve. Breve? Breve sim. Se comparar para quem esperava 2000 anos atrás. Certa vez, enquanto Jesus e seus discípulos estavam no Monte das Oliveiras, eles fizeram a Jesus uma pergunta importante. Queriam saber sobre o fim dos tempos e os sinais que indicariam sua volta e o final do mundo, café? como conhecemos. Jesus começou a explicar com calma. Ele diz que ninguém sabia quando seria o fim, senão Deus. Por isso, muitos comentam que é impossível prever o Apocalipse. Porém, em seguida, ele os conta sobre a parábola da figueira. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas acontecendo, saibam que o tempo está próximo. Então, vamos procurar entender quais eram essas coisas. Jesus falou de uma época que se parece muito com a nossa geração, que nações se levantariam contra nações e reinos contra reinos. Ele mencionou que haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Como todos vocês sabem, todas essas coisas já aconteceram, mas tudo isso seria apenas o começo da história. Aconteceram, estão acontecendo e continuarão a acontecer, tá? Quando se trata desses sinais bíblicos acerca do fim, pessoal, será coisas muito, mas muito pronunciadas, muito específicas que não deixarão dúvidas, principalmente para quem é crente, para quem crê, para quem aguarda os sinais, tá certo? Não estaria perto necessariamente do fim. Porém, também devemos admitir que o mundo está em um clima mais tenso do que nunca visto antes. Uma terceira guerra pode começar a qualquer momento, e essa será como uma nunca vista na história, devido ao aumento da tecnologia militar e de bombas. Já quanto à parte dos eventos naturais, como terremotos e tempestade, seriam parte dos sinais. Muitos argumentam que esses sempre existiram, mas não é isso que pesquisas indicam, além de que os últimos conflitos foram os mais pesados que a humanidade já viu. O aquecimento global tem contribuído muito no aumento dessas catástrofes. Este fenômeno tem impactos ambientais significativos, incluindo o aumento Cara, aquecimento global é uma farsa, mano, mas vamos lá, vai. das temperaturas médias globais, o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar, mudanças nos padrões de precipitação e a Isso aqui ele começa a repetir informação que a mídia joga, tá? A realidade é essa. intensificação de eventos climáticos extremos, como tempestades e ondas de calor nunca vistos antes pela humanidade, e até mesmo Dubai, que é um local Quem disse que nunca foi visto? Cara, é o que eu falo pra vocês. Quando esses eventos bíblicos, aqueles que indicam de fato, ó, o fim tá aqui, mano, serão coisas incomparáveis. Serão coisas inconfundíveis. Ficará muito claro esses sinais, tá? Muito claro. Eu não vejo nada disso que está acontecendo atualmente como um sinal do tempo do fim. Faz parte, é a natureza gemendo de dor, faz parte, mas não é o ápice, cara. Porque o que está descrito no Apocalipse como sinais do tempo do fim são coisas realmente, assim, catástrofes a níveis globais, né? É global, mas é planais, né? Planais. O deserto foi assolado com enchentes, flores nasceram na Antártica e alguns lugares estão sofrendo com calor extremo.
Quer dizer, ele pega Dubai. Pô, meu filho, os eventos bíblicos acontecerão em todo o mundo de forma simultânea, pelo que a Apocalipse diz. Então, essas coisas são sinais, são prelúdios, mas não são de fato a agência direta de Deus na natureza, tá? Que aí o negócio vai ser cabuloso. Jesus falou sobre o aumento na apostasia, onde muitos abandonariam a fé, e o aumento da iniquidade, resultando em uma crescente falta de amor e respeito pelos outros. Sabemos que também isso sempre aconteceu, porém hoje em dia conseguimos ver a total depravação que está a humanidade. E as Total ainda não. Ainda não. ações do mundo moderno fez com que a maioria das pessoas tratassem o mundo espiritual como se ele não fosse nada, pois, para ser sincero, eles não estão preocupados. Jesus disse que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas, com o sol escurecendo, a lua não dando sua luz e as estrelas caindo do céu. Como vocês devem ter ouvido falar, os últimos registros mostram que o sol estava com manchas até mesmo 4 vezes maiores do que a Terra, e que isso poderia causar até mesmo efeitos na lua. NASA, não mudou porra nenhuma, cara. O sol tá iluminando do mesmo jeito. É como eu falo. Você fica pegando. Os caras ficam tentando entender as profecias bíblicas, os eventos, do ponto de vista da ciência. E vai dar merda. Sempre. Qualquer coisinha que a ciência fala, ó, será que é um sinal? Não, cara. Cara, eu já falei, os sinais serão muito pronunciados. Você saberá. Principalmente quem espera em Cristo saberá claramente. Esse é o sinal. Isso aí, cara, são eventos, pelo amor de Deus, né? Comuns. E apagões aqui na Terra. Muitos consideram esses eventos como o cumprimento dessas profecias. Eles também sempre existiram, mas estão maiores do que nunca. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 e 4, descobrimos que muitas pessoas seguirão falsos mestres. Vimos agora um aumento de seitas, heresias, engano e ocultismo, com muitos optando Sempre por seguir existiu. a nova era ou religiões pagãs. Como eu havia falado sobre o Bohemian Grove, uma sede onde milionários, presidentes e donos do Tá, isso é besteira. Isso é besteira. Eu tava até discutindo ontem, né? Dá uma hora também. Lá no grupo a gente falando como tem aumentado, né, a aceitação. Eu esqueci que foi o brother que falou lá no grupo de apoiadores. Como tem aumentado a aceitação principalmente no Brasil. Ou foi na live que eu falei de religiões de matriz africana. Eu falei, cara, não é só no Brasil isso. A gente tem uma percepção que o Brasil há uma aceitação grande de religiões de matriz africana. Tem aumentado isso, as pessoas têm exposto, principalmente mulheres, né? E eu falei, é claro que essa percepção de religiões de matriz africana no Brasil é por um motivo simples, é a herança histórica escravagista do Brasil. Mas em todo o mundo, essa volta ao paganismo, ele tem acontecido. Tá? Seja lá na Alemanha, o culto pan-germânico, seja em vários outros locais, essas coisas aí de esoterismo, nova era, paganismo, eles têm voltado com força, voltado principalmente por conta das mulheres. E sim, isso é um sinal do fim dos tempos, é um sinal, mas não é o ápice disso, tá? Não é o ápice. mundo vão para cultuar um deus pagão, muito parecido com o Moloch, onde sacrifícios são feitos. Mais detalhes, você pode acessar o vídeo aí no canal. Por outro lado, existe uma pequena quantidade de jovens que profetizarão e terão visões, e os idosos sonharão com o dia do apocalipse, e isso é algo que eu tô vendo com meus próprios olhos. Enquanto milhares de pessoas estão se afastando, várias parecem estar acordando para o mundo espiritual, sonhando e sentindo coisas Juro louco? Que foi? que nunca viram. Isso aconteceu até mesmo com Chandler, um dos melhores amigos e que sempre aparece nos vídeos de MrBeast, simplesmente o maior youtuber do mundo. Cara, MrBeast é muito bagunçado. Vamos lá. Jesus dá um breve Ele resumo. não vai falar o que foi que aconteceu. Seria esse evento catastrófico. Porém, há um versículo que incomoda muitos cristãos. É quando Jesus fala: em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui de modo nenhum passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Ué, como isso aconteceria se todos da sua época já morreram? Então, o Apocalipse já aconteceu? Bom, na verdade não. Logo após essa declaração, Cara, isso aí. Tá, vamos ver o que ele vai falar aqui. os evangelhos relatam a transfiguração de Jesus, onde Pedro, Tiago e João viram Jesus em sua glória celestial. Não, tudo bem. É um ponto, ok, pode também. Mas isso aí que Jesus fala é devido a uma provocação que fazem acerca Na realidade, a provocação vem depois do que Jesus fala.
E aí eles alegam, será João? Porque João era o mais próximo. E aí Jesus fala, se eu quiser que ele viva até que eu venha, o que é que vocês têm com isso? E aí é onde a gente faz, então o Apocalipse aconteceu lá, já porque Jesus voltou e João estava vivo. Não, João viu Jesus em sua glória. É só isso. É só isso. Entendeu? O que Jesus falou é acerca de João. João viu em vida ainda Jesus em sua glória. Mas obviamente que não é o Apocalipse. Porque João recebeu todas as revelações do tempo do fim. É basicamente isso, mas enfim. Junto com Moisés e Elias, essa visão poderia ser entendida como uma antecipação do reino de Cristo e uma manifestação de sua glória, cumprindo a promessa de que alguns que estavam ali não veriam a morte até verem o reino. Mas isso aí se cumpre com João, tá? Mas enfim, especialmente os que estavam presentes. João viu toda a glória de Deus antes de ver a morte, entendeu? Durante essas declarações, testemunharam esses eventos. Como o próprio falou, alguns que estão aqui não verão a morte. Ou seja, a visão apocalíptica de João se encaixa no contexto das promessas de Cristo sobre ver entendeu? Tá certo aí. O reino de Deus antes de morrer. Ao receber e registrar as visões do Apocalipse, João experimentou uma revelação profunda da realeza e do poder de Cristo e da consumação. Correto, muito bom. Do reino de Deus, cumprindo assim as palavras proféticas de Jesus. Então, para entender mais sobre o Apocalipse, vamos ao livro de João. Ele teve uma visão que testemunha a abertura de selos misteriosos, um por um, cada um revelando um novo aspecto do plano divino para o mundo. Conforme os selos são quebrados, eventos cataclísmicos. Para entender mais sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, jogue Darksiders. Tô zoando. É um jogo bom, vai. Mas é óbvio que eles não, é uma ficção, né, sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Enrolam. Então a fêmea lá, então a fêmea. Pois tocariam as 7 trombetas do Apocalipse. Porém, a explicação para cada uma delas seria um tanto longa. Então prefiro citar esses eventos. Nem se atreva a entrar nas trombetas, porque você vai ter que ligar trombetas, você vai ter que ligar selos, trombetas e taças, tá? E aí com certeza você vai fazer uma lambança, meu amigo, uma lambança com isso aí, porque é todos os mesmos eventos, não são eventos separados. A questão é que um antecede o outro em questão de intensidade, tá? Mas enfim, não vou entrar no mérito não, porque é bem complexo mesmo a questão de 7 selos, 7 taças e 7 taça vem antes de não, 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. Só que cada taça tá ligada a uma trombeta, tá, pessoal? Então assim, a coisa não é separada uma da outra, entendeu? Mas enfim. De forma mais resumida, e eles estão descritos no livro escrito por João na ilha de Patmos. O Apocalipse. Tá acabando. A gente tá com quanto tempo de vídeo, velho? Rapaz, 51 minutos. E olha que eu não tô parando pra ler texto bíblico, velho. Se eu parasse aqui, ia demorar muito mais. Este livro, apesar de muito interpretativo, cheio de metáforas e parábolas, ele é muito difícil de ser interpretado, porém, possui simplesmente alguns dos sinais mais impressionantes dos últimos tempos. Para entendê-los, devemos nos colocar no lugar de João. Ele era um homem de período simples, descrevendo eventos atuais. Alguns indivíduos sugerem que as descrições simbólicas de João podem ser interpretadas como visões de tecnologias modernas. Não, isso aí, eu já cheguei a acreditar nisso quando mais novo, mas quando o João descreve ali aquelas monstros que saem do abismo, seriam helicópteros. Não. Isso aí cara, não funciona, tá? Não funciona. Até porque fica claro, são espíritos malignos, tá? Então fica muito claro. E de espíritos malignos eles entendiam. Como helicópteros, tanques de guerras e outros dispositivos militares contemporâneos. Isso aí quem contribuiu muito para essa visão, e eu respeito muito, aprendi muito com ele, que é o Abraão de Almeida. E tem uma série de estudos dele que é muito bom sobre o Apocalipse. Eu recomendo a qualquer pessoa, mas não é tudo ali que está correto, principalmente essa visão que ele dá daquelas criaturas abissais, né, bizarras do Apocalipse. Aí ele tenta interpretar como se fosse tanques de guerra, helicóptero. Não faz sentido. Sinceramente, não faz sentido. Mas enfim. Como por exemplo, quando ele diz: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a batalha. Na sua cabeça, como que coroas parecendo de ouro. O rosto deles, como rostos de homens. Tinham cabelos, como cabelos de mulher. E seus dentes... Cara, não faz sentido, cara. Velho, e ele tá... Cara... Abraão de Almeida, você fez um estrago. Mas é só essa besteirinha aí que é ruim dele, tá? Mas não faz nem sentido isso aí, mano. Como dentes de leões. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho das suas asas era como o barulho de carros de muitos cavalos correndo ao combate. Tinham caudas semelhantes a escorpiões e também ferrões nas caudas, e o poder que eles têm é para danificar os homens.
Isso faz Tanto muito que eles ferroam ali, aí vai dizer que o homem não é permitido morrer. Não faz sentido, ser helicóptero, irmão. Tem que ser algo, de fato, demoníaco, mas enfim. sentido, pois João nunca tinha visto helicópteros. Essa pode ter sido a Cara, forma isso é muito bizarro ainda ficarem usando esse tipo de argumento, cara. Aí, porque assim, aí você vê que ele parou, ele não leu o restante da descrição. Entendeu? Ó. Deixa eu ver aqui. Vou ler pra vocês. Só pra, o que quebra, tá? Apocalipse capítulo 9, versículo 8. O que quebra isso aí, ó, essa explicação bizarra, quer ver, ó? E tinha couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha caudas semelhantes às de escorpiões e arguilhões nas suas caudas. Ó, você vê que ele parou de ler aqui, ó. E tinha caudas semelhantes a escorpiões. Ele parou de ler aqui. Cara, eu não vou dizer que é mau caratismo, porque o cara aprendeu dessa forma. Mas se ele ler o restante do texto, ó, e arguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar o homem por 5 meses. E tinha sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apollyon. Passado e já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E é isso aqui, é uma ação direta do próprio Deus contra a humanidade. Deus vai usar as armas humanas contra a humanidade, é sério. E tipo assim, helicóptero e avião, como é que você vai encaixar o rei do abismo? Como é que você vai encaixar o anjo do abismo, o rei do abismo, o anjo do abismo nisso aqui? Como é que você encaixa? Como é que você encaixa isso aqui, ó? E deu poder para danificar os homens durante 5 meses. E depois vai ser dito que os homens não poderiam morrer nesse período. Como é que você vai encaixar isso aqui em helicóptero de guerra, irmão? Pelo amor de Deus, leia o texto, cara. O problema dos caras é querer racionalizar demais a Bíblia. Não dá certo. Não dá certo. forma com que ele conseguiu descrever esses equipamentos militares. Aí ele não vai ler o restante do texto, Ele entendeu? também cita que viu estrelas caindo do céu. Muitos dizem que as guerras que estão acontecendo hoje na Cidade Santa são a forma que ele arranjou. As estrelas são anjos, como o próprio anjo do abismo cai sobre a terra. As estrelas são anjos, não tem nada a ver com bomba, com guerra. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para o dia e hora, e mês e ano, enfim, de matarem a terça parte dos homens. Como é que ele vai explicar isso aqui, velho? Ele vai dizer, não, é guerra. Não é, cara. Não é uma ação do próprio Deus. E é por isso que eu falo, a única redução populacional que vai existir de fato, assim, de matar gente, é o próprio Deus. Entendeu? O número dos seus exércitos de cavaleiros era de 200 milhões e ouvia o número deles. E assim viu os cavalos nesta visão. Qual é o exército que vai ter 200 milhões de carros, de helicópteros, de seja lá o que for, ou de homens? Não faz sentido, velho. E eram como e assim viu os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgam tinham couraças de fogo. Os que sobre eles, quem estava pilotando, né, os cavalos, tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, e isso é pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíram de suas bocas. Porque o poder dos cavalos era na sua boca e suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não está falando de guerra, de aparato humano, não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Não tem nada a ver com guerra humana isso aqui. De descrever a alta tecnologia militar que hoje temos, simbolizadas por estrelas. Sem dúvida, são muitos os sinais. Porém, muitos acreditam que o apocalipse bíblico só é possível na atualidade em que estamos vivendo. Apesar de que as pessoas ouvem falar dele e esperam há anos, inclusive muitos se enganaram, a tecnologia está tornando possível o cumprimento desses eventos catastróficos. Então vamos falar um pouco sobre isso.
Apesar de que praticamente toda a profecia sobre os finais dos tempos já tenha se cumprido, digo que uma das mais importantes ainda Baseado não, em quê, cara? Você tá afirmando uma coisa que nem você explanou, mas enfim. é a vinda do anticristo, que significa, no lugar de Cristo, será um líder mundial poderoso que governará a Terra e tentará acabar com as E é engraçado ele falar isso, né, cara? É muito engraçado ele falar isso, porque todos esses eventos aqui, basicamente, vai acontecer, tá? Todos esses eventos supracitados vai acontecer depois da vinda do anticristo e não antes. Cronologicamente falando, não faz sentido ele falar isso, cara. Ah, vai acontecer tudo isso, aí vem o anticristo? Não, cara, o anticristo vem antes. Isso acontece por causa dos homens que adoram o anticristo, que adoram a besta e a sua imagem. É por isso que essas pragas serão lançadas. Meu Deus, é muito básico isso aqui pro cara errar desse jeito. Mas, regiões, marginalizando aqueles que não possuem a sua marca, que, claro, serão os cristãos. A marca da besta é referida como uma marca ou um chip que ficará na testa ou na... De novo, chip. Cara, não há essa afirmação que é chip, irmão. Uma marca ou um chip, ele já tá afirmando. Não existe essa afirmação. Ah, não, vai ser um chip. Cara, não dá pra saber. Não dá. A questão da marca é muito simples. É você entender como a marca funciona. Você não vai poder comprar e nem vender se não tiver a marca. Pode ser qualquer coisa, sim. Provavelmente haveria um chip, haveria, mas tem que ser. Mas existe uma outra parte da aceitação que é na testa, que isso aí é em questão de consciência. A pessoa, ela voluntariamente servirá um anticristo. Então ele fala de chip agora, sim. Enfim, vamos lá, vai. a mão direita das pessoas. Bom, mas pra quê? Porque as pessoas aceitariam Chip a gente já usa, tá, pessoal? Você tem cartão, você tem celular, você já usa chip. colocar um chip nelas mesmas. Bom, na verdade isso faz muito mais sentido do que aparenta. O chip será como uma nova identidade. Você poderá fazer compras com ele, como se fosse um cartão. Já faz com cartão, oh meu Deus. Cara, a diferença é que vão pegar lá o NFC do cartão e botar em sua mãozinha. Cara, isso aí você já faz hoje. É sinal da besta? Não é, irmão. Você já faz hoje. Você tem banco que já oferece o serviço. Pelo amor de Deus, cara. É claro que o anticristo fará uso da tecnologia humana, mas haverá muita coisa por trás que ainda não foi revelado. Só colocando seu pulso ali perto, abrir portas, ser identificado, fazer viagens. E todos deverão ter esse chip, pois quem não tiver não conseguirá comprar, pois o dinheiro em notas vai deixar de existir, como vocês mesmos... De novo, tudo bem, é uma lógica real e o mundo caminha para o dinheiro físico não existir, caminha. Mas você usar esse argumento como se isso fosse o fator lá que seja a marca da besta é ridículo, porque o dinheiro é do sistema, não é de Deus, cara, é de César, certo? Então isso aqui é besteira, dinheiro físico não é besteira. É claro que você tem um maior controle financeiro sobre sua vida quando você tem dinheiro físico, ok. Mas alegar isso como se fosse isso que fosse determinar o que é marca da besta ou não, como se o dinheiro físico em si já não fosse um problema, já não fosse uma prisão para você, é complicado, né? Estão presenciando. Olha só, era coisa de ficção científica, mas está virando realidade. Imagina pegar sua mão e de repente você paga a conta. Eles também poderão te localizar, ou localizar qualquer sujeito que tenha feito algum ato criminoso. Celular. Então, o crime diminuirá, e eles acusarão aqueles que não querem colocar a marca de Porra, aí já tá virando um Minority Report, já tá entrando em rede de filme, né, irmão? Pelo amor de Deus. fanáticos religiosos ou de bandidos que não querem ser rastreados. E a geração mais nova provavelmente tirará sarro de quem estiver com medo de colocá-lo, que serão justamente os cristãos que serão perseguidos, presos ou não conseguirão comprar nada e terão que viver no seu próprio solo. Então veja o porquê de o apocalipse só ser possível nos dias atuais. Há mais ou menos 20 anos atrás, chutando alto, era impossível imaginar que um dia... Não, Neuralink não, cara, isso é falso, mano. Meu Deus, vai. colocariam chips na cabeça de pessoas. Cadê o meme? Acaba, pelo amor de Deus. Tô com A sono. internet torna possível ainda a vinda do anticristo, pois um líder mundial está totalmente apto a se comunicar com uma nação inteira ao vivo, graças a ela. O projeto de uma nova ordem mundial já é falado abertamente, não é mais teoria da conspiração. E quero brigar, presidente, por uma nova governança mundial. Com mais... Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo que representam A galera acha que esses caras estão ligados mesmo no Satanás, né? Tá bom. 90% da economia global. E segundo os cristãos,
Quem dominará essa nova era será o anticristo. Alguns afirmam dizer que a nossa geração não verá a maldição da morte até que Cristo retorne em sua segunda vinda, e que a nova ordem mundial acontecerá até 2030. O fim do dinheiro físico também não era possível há poucos anos atrás. Agora, já vivemos em uma realidade onde são poucos que utilizam as moedas e as notas, que antes eram populares. Poucos? Poucos que utilizam? Sério? Você tá metendo essa? Que as criptomoedas estão surgindo. Eu não uso, eu realmente não prefiro dinheiro físico, mas o pessoal usa bastante, cara, pelo amor de Deus. Fortemente. Inclusive, uma aqui do Brasil, que vai vir em breve. Mas é estranho, parece que vamos ser escravos disso, sabe? Me conte um pressentimento que você tem. Ah, meu Deus, você já é escravo do dinheiro, velho, mas enfim. Ao ver essa reportagem. Uma, assim chamada carteira digital, permitirá que vários atributos sejam incorporados nela, tais como registros do governo, documentos de seguro, de viagem, dados pessoais como contas de redes sociais, registros bancários, diplomas, registros de cartão de crédito e débito, registros... Cara, você vê, assim, que existe uma histeria acerca disso, tá? Cara, isso é uma facilitação tecnológica. Não, mas o anticristo fará uso disso, mas... E outra, quem disse que o Brasil estará no meio disso tudo aí? Eu duvido muito que o Brasil faça parte do governo do anticristo. Eu duvido muito, muito. Pessoal, se você estudar a Bíblia e ver a questão regional bíblica, cara, isso mais vai afetar direto. Sim, todo mundo está interligado de alguma forma, mas países que estarão sob a influência do anticristo são 10. Tá lá na Bíblia, são 10. E eu duvido muito que o Brasil faça parte disso. Isso aqui serve mais para um controle. Cara, a tecnologia serve para um controle, para como é o nome que se dá? Um projeto de poder de um governo local. É isso que acontece. Entendeu? Não significa que é o diabão, o anticristo, que está tomando conta disso. Quando o anticristo surgir no cenário, ele vai utilizar-se dessa tecnologia que já existe. É simples. Agora, cara, esqueça isso. O Brasil não fará parte disso, tá? Médicos e status de vacinação. O mais interessante é que a Bíblia fala sobre tudo isso, dizendo que nos últimos dias muitos zombarão de todos esses sinais que foram jogados em nossas caras. O livro de Pedro diz o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão zombadores com zombaria. Esse é Felipe Neto, né? Há 36 anos eu ouço que o Apocalipse está chegando, no máximo mais 5 a 10 aninhos. Há 58 anos minha mãe ouve o mesmo, há 96... É um filho da puta, né? Esse cara merece um lugar quentinho no colo do capeta, mano. Apesar que isso não vai acontecer também, é uma outra falácia, né? O diabo está lá no inferno esperando as pessoas. Não, o inferno é um lugar de punição pro diabo. Ele não tá esperando ninguém lá, mas enfim. Seguindo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. O arrebatamento tem tudo pra acontecer. Nossa, vergonha alheia. Dá uma vergonha aqui agora, vai. 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, galera, eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta acaba o apocalipse. A bicha é tão maluca, tá tão cheia de droga que ela nem... Ela tá falando embolando tudo. Se irônico, não é mesmo? Saber que isso está acontecendo com uma frequência absurda e estamos testemunhando a evolução do mundo. Com a tecnologia em constante avanço, o livro de Apocalipse, escrito há mais de 2000 anos atrás, descreve um cenário horrivelmente assustador, onde os más e os ímpios finalmente serão julgados e perderão a vida. Eu pensei que ele ia falar do julgamento, das pragas. Ele não falou nada, cara. Ele foi raso, como todo mundo é, acerca do Apocalipse. Acerca das pragas, das tribulações e tudo mais, das taças sendo derramadas no mundo, as pragas, as mortes, as fontes de água secando, tudo morrendo e tal. Eu pensei que ele ia falar um negócio, né? Não falou nada. Nossa, foi muito raso isso aqui, mano. Eterna, enquanto os justos poderão finalmente beber da fonte da justiça e terão a vida eterna. E você acredita no sinal? Mas todo mundo gozará do reinado de Cristo, né, cara? Então, tipo, esqueceu, não falou do milênio, um monte de coisa. Cara, não sei, cara, pra mim, que sou leitor da Bíblia, é um vídeo muito fraco, entendeu? Muito ruim, muito impreciso nas informações. Não sei lá. Eu não sei. Pra mim isso aqui não é útil pra ninguém, é só entretenimento. Sinceramente, é entretenimento. Entendeu? Porque, cara, é muito impreciso, negligencia muitas informações, mistura coisas que não é da Bíblia com coisa que é, entendeu? Que Deus possa perdoar o que seja de perdão dele.
O meu Jesus, perdoa-nos, livra-nos do fogo do inferno, levai as almas de todos para o céu e socorrei principalmente aos que mais precisam de vossa misericórdia. Todos, né? Os que mais? Sem palavras para esse vídeo. Que soco no estômago. Eu me arrepiei em diversos momentos e fiquei... se tivesse lido a Bíblia, não tinha se arrepiado assim não. Viu? Angustiado. Conheci o teu canal ainda no início, JJ, e foi muito bom ver tu crescendo aqui na plataforma. Teu conteúdo é extremamente único e necessário. Esse vídeo, cara, se cresce é porque de fato não tá tocando na ferida de ninguém. Enfim, eu não vou entrar no mérito da questão, mas parabéns, vídeo bem produzido, bonitinho, mas sobre a precisão bíblica é muito ruim, tá? Sinceramente é muito ruim. E vocês perceberam pelas pausas e pelas vamos dizer assim, pelos contrapontos que eu lancei aqui, tá? Muito ruim. Só teve um ponto aí que ele acertou, né? Um ponto aí que acertou, mas o restante realmente não foi legal. Tá aí, Cauã, o seu react aí. Não é legal não, tá bom? Mas enfim, é um canal de entretenimento, né? A gente sabe que é isso, então não adianta, né? Os caras vão apelar pro entretenimento em primeiro lugar. Bora, Bill. Ó, tem alguém no meu quarto, Minecraft, entendeu? É entretenimento, eu sou coreano e tal. A comunidade mais de TikTok, então... Enfim, mochileiro da Black Friday. Nossa, aí não, aí é podre, aí não, Tigresa VIP aí é podre demais, hein? Enfim, então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Dizer o que é que vocês acharam, sinceramente, bem fraco, mas enfim, para entretenimento serve, né? Tanto que é um vídeo que foi bem, quer dizer, o canal dele tá bem alto ainda, né? Bem assistido o canal do JJ. Esse JJ era o que? Era o Oni. Eu esqueci o nome. Será que é ele que mudou o nome do canal? Porque tá muito parecido com o canal que eu assistia antigamente. E ele até flertava assim com a Terra plana. Não é ele não. 2022 não. Esse canal que eu conheço é bem mais antigo. Eu esqueci o nome agora, não vou lembrar não. Mas tinha alguma coisa de Oni. Não sei o que lá, Oni. É que é um em inglês, eu esqueci. Mas eu acho que não é esse canal não. Talvez seja o mesmo dono do outro, porque parece, né? Mas enfim. Então é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Vamos ver o tempo aqui. Mais de 1 hora, né, velho? 1 hora e 11 minutos. Nossa.